E os I-Nice estão há uma década a construir um percurso sólido no metal alternativo nacional. Eles são oriundos de Santa Maria da Feira e esta banda combina elementos de post-grunge, metal alternativo e progressivo numa sonoridade que equilibra peso, melodia e complexidade. Com o primeiro EP Big Bad Wolf, lançado em 2016, eles começaram a dar nas vistas, consolidando-se depois com o álbum The Nary Breath em 2021. E em dezembro do ano passado eles voltaram com Mud Sign, um disco que reforça a identidade e a ambição da banda. Mais ousado, mais profundo e emocionalmente intenso, este novo trabalho coloca-os num patamar superior no, ainda assim, denominado underground português. E hoje temos connosco o Rui Moreira, ele é guitarrista, e temos o André Almeida, que trabalha lá nos sintonizadores, possivelmente o Ivo, não sei se o Ivo irá participar ainda, se não, vamos ver, mas para já, para nos falarem sobre esta nova fase da banda, temos então o Rui e o André. Desde já, sejam muito bem-vindos aqui ao Força Bruta. E Rui, vou começar já por ti. Este novo álbum, Mud Sign, mantém a essência dos I-Nice, mas leva a vossa sonoridade para novas direções. Como é que descreves este disco em relação aos anteriores e o que é que mudou desde o EP, o Big Bad Wolf? Antes de mais, obrigado e boa noite. Relativamente ao Mud Sign, nós consideramos que é uma evolução em relação ao EP e em relação ao The Nary Breath, mas é uma evolução natural. Não foi nada planeado, não foi nada pensado, não foi nada projetado. Simplesmente nós evoluímos, somos pessoas que crescemos como músicos, como pessoas, personalidades, e o nosso gosto evolui, a nossa ambição evolui, isso depois é repercutido na música que fazemos. Tão simples quanto isso, tudo muito natural. Olha, nós sabemos que alguns temas já estavam em gravação, ou melhor, já estavam a ser gestados, já estavam a ser construídos há algum tempo, mas muitos foram compostos após o The Nary Breath. Como é que foi o processo criativo para este álbum? Foi ótimo. Nós somos uma banda relativamente lenta a compor. Nós levamos o nosso tempo, analisamos todos os detalhes dos temas, experimentámos várias hipóteses, até chegarmos à fórmula final e até estarmos totalmente satisfeitos com os temas. E muitos deles levaram várias voltas, várias roupagens diferentes até nos sentirmos satisfeitos, mas correu muito bem. Acho que o sentimento é unânime na banda. Com certeza. André, os sintetizadores sempre fizeram parte da vossa identidade, mas quer dizer, neste álbum parece que ganham ainda mais destaque. Como é que tu abordaste a criação das camadas eletrónicas para este trabalho? Houve alguma experimentação nova? Assim, em termos de construção, há sempre dois períodos na fase de construção das músicas em que pelo menos da minha parte e da parte dos sintetizadores, acaba por ser sempre um bocadinho mais, se calhar uma primeira parte muito mais de uma postura muito mais de ambientação, digamos assim, procurar ali criar algum ambiente à volta da música, e depois, se calhar, existe uma segunda fase em que depois da gente já se conseguir enquadrar ali a nível de ambiente e a nível de sons que vamos utilizar nas várias camadas, acaba por depois construir um bocadinho mais sobre pequenos detalhes de melodia, alguns sons que se sobressaem em determinadas partes da música, e depois até no global acaba por funcionar muito bem. Além disso, depois temos sempre também uma fase de maturação também das composições que vamos fazendo,
e que acaba por ser sempre muito mais, até muito mais produtivo, também é a fase de estúdio, em que nós estamos ali 100% focados na parte de gravação e até a produção ainda com mais foco, e acaba por surgir sempre também mais algum apontamento aqui e acolá, que depois no produto final também pode vir a fazer a diferença. E se calhar esta evolução é como o Rui está a dizer, nós, não é que seja uma evolução premeditada. Eu acho que isto também espelha muito a fase em que passamos atualmente, até a parte da parte social ou até a parte pessoal, que vem depois e traz ali um bocadinho pronto, dessa situação em que nós vivemos atualmente. Ok. Olha, agora, Rui, diz-me uma coisa, falando agora um pouco da estrutura deste álbum. As 3 primeiras faixas do álbum, So Raw, So Low e So Long, formam como que uma trilogia que ocupa, vamos ver, quase metade do disco. Qual é que é a ligação entre essas 3 faixas e como é que surgiu esta ideia? A ideia surgiu... Bom, antes de mais, esses temas foram os últimos que nós compusemos para este álbum. Ok? Foi na fase final de composição do álbum. E surgiram, mais uma vez, de uma forma muito natural. Nós fizemos, em primeiro lugar, penso que a Sorrow. E quando a fizemos, isto falando em termos musicais, quando a fizemos, ficou de fora um riff da mesma escala da música. Tínhamos planeado colocá-lo na mesma música, mas acabou por não fazer parte da música. Mas gostávamos desse riff e queríamos dar continuidade àquilo. E então o que pensámos foi, ok, vamos continuar isto, vamos continuar esta sonoridade, vamos dar ligação ao riff que existia neste tema e vamos fazer uma parte 2 da Sorrow. O plano era esse, era fazer um Sorrow parte 1 e um Sorrow parte 2. Construímos a Sorrow parte 2, entre aspas, e depois percebemos que a Sorrow parte 2 ganhou uma identidade por si própria e que não merecia chamar-se Sorrow parte 2, mas sim ter um nome próprio, que neste caso foi So Long. Solo, neste caso. Depois, aconteceu a mesma coisa. Terminámos o tema e questionámos a nós próprios por que não continuar esta linhagem que estamos com estes 2 temas. E foi uma coisa naturalíssima e fizemos o 3º tema e fazia todo sentido que fosse uma trilogia, elas estão ligadas entre elas e foi perfeitamente natural, toda a gente concordou com a filosofia dos 3 temas. E realmente foi muito bem. Olha, André, vocês têm os Ionize têm uma sonoridade bem definida, mas inevitavelmente há influências que acabam por moldar o vosso percurso. Se tivessem que destacar algumas bandas ou artistas que vos marcaram, quem seriam ou quais seriam essas bandas? Assim, eu não queria entrar por um caminho digamos, de rótulos e de comparações entre estilos. Eu acho que também esta última fase, neste caso do Mad Sign, nós vinhamos aqui de uma fase em que provavelmente a maior parte dos elementos estavam a ouvir coisas novas, a procurar referências em bandas que nos iam surgindo, de ouvir, procurar ali sonoridades diferentes, apontamentos interessantes aqui e lá. Por exemplo, de minha parte, tenho algumas músicas e algumas partes em que a gente compôs no Mad Sign, em que, principalmente até, já que estávamos a falar da trilogia, nestas últimas 3 músicas que a gente compôs, houve ali alguns momentos em que, por exemplo, procurei um bocadinho encontrar sonoridades parecidas com os The Ocean, por exemplo.
que tem ali também uma mistura de sintetizadores com uma parte de guitarra assim, bem mais musculada, pronto, toda ali uma construção diferente. Eu acho que isto também foi mesmo assim. Eu próprio não consigo dizer ou apontar, olha, é aquela banda, é aquele estilo, é aquela referência que eu tenho para trazer para os Ionized. Acho que toda a composição que nós temos seria impossível, neste momento, para mim, seria impossível rotular ou criar uma ligação com essas referências. Até porque eu ouço muitas outras bandas, houve outras, o vocalista também, o baixista, o baterista, todos nós trazemos ali um bocadinho de cada uma dessas músicas ou até desse repertório que a gente diariamente ouve. É inevitável. Agora, pessoalmente, não faço essa comparação. Acho que não é por aí. Não gosto de fazer ligações e comparações entre bandas e entre referências de outras bandas maiores, até porque acho que o próprio percurso deve ser feito de uma forma, digamos, quase que autónoma e procurarmos o nosso espaço e identidade dentro da música. Basicamente é isso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, inevitavelmente, acabamos sempre por ter os nossos próprios gostos e acabamos sempre por trazer um pouco da nossa vivência e mesmo daquilo que ouvimos. Acabamos sempre. Eu, pelo menos, acho que é inevitável. Acabamos sempre por trazer um pouco dos nossos gostos para aquilo que fazemos, não é? Pronto, por aí, por esse género, constantemente vão surgindo outros estilos que até acabo por ouvir e até encontrar algumas referências que possam ligar com as nossas. Atualmente, as grandes, se calhar, a grande parte do tempo em que eu passo a ouvir até nem é, se calhar, assim, pronto, não é que sejam ligações muito diretas com o que nós fazemos, mas, por exemplo, como eu estava a dizer, The Ocean, Vola, ouço também In Flames lá pelo meio. Pronto, não é que seja assim um estilo contínuo que eu ouço salto de umas para as outras facilmente. Exato, e depois o engraçado é que depois cada pessoa traz a sua influência e nas bandas isso depois toma muito sentido e se reflete, acaba por se refletir no trabalho final. Olha, Rui, vocês gravaram recentemente, ou melhor, novamente com o Daniel Valente no Caos Armado, e o álbum foi misturado e masterizado pelo Daniel Cardoso. Como é que foi esse processo? Como é que foi trabalhar com eles? Olha, foi ótimo. O Daniel Valente é uma pessoa que nós já conhecemos há muitos anos, com quem estamos muito à vontade. É uma pessoa que já nos conhece como pessoas, como músicos, sabe perfeitamente aquilo que nós queremos. Por isso, gravar com uma pessoa assim é uma vantagem para nós. Estamos totalmente à vontade. Ele é um amigo nosso, digamos, não é só um produtor, é um amigo e isso é uma grande vantagem para nós. Acompanha-nos também na estrada, é habitualmente o nosso técnico de som, por isso é facílimo estar com ele, a comunicação é muito fácil, tudo flui de uma forma muito natural, ele sabe o que nós queremos, o que nós precisamos, é quase instintivo. Não é necessário explicar nada, ele sabe onde é que nós queremos chegar. O Daniel Cardoso é também uma pessoa, uma referência em Portugal, como é óbvio, e também é uma pessoa que nós conhecemos já há muitos anos. Nunca tínhamos trabalhado com ele como Ionizer. Alguns elementos dos Ionizer já estiveram em outros projetos que já tinham trabalhado com o Daniel Cardoso e a experiência tinha sido ótima e por isso era uma referência a repetir e a aposta foi ganha, é o que nós achamos. Sem dúvida, realmente isso depois reflete-se no trabalho final. Olha, e já agora tenho que falar um pouco das letras. Embora hoje não tenhamos aqui o vocalista connosco, mas pronto, as letras dos Ionized sempre foram mais introspectivas e repletas até de metáforas
Que temas é que vocês exploram em Mud Sign e como é que é afinal o processo de escrita? Como é que funciona o processo de escrita das letras? Como é que funciona na banda? É só uma pessoa que escreve? Bom, isto para nós é um bocadinho, quer para mim, quer para o André, é um bocadinho complicado de falar, não estar aqui o Miguel. O que quer que nós possamos dizer, provavelmente ele depois vai dizer que não era nada assim. É o fator surpresa. Basicamente. Mas a parte escrita é inteiramente feita pelo Miguel, na parte lírica, sim, que é o nosso vocalista. E sim, os temas são muito diversos, desde os temas mais mundanos e corriqueiros, temas mais profundos, amores, desamores, perdas. Normalmente não gostamos muito de explicar aquilo que os temas significam na sua essência. Gostamos que as pessoas façam a sua própria interpretação daquilo que ouvem e que sintam a música da maneira que lhes toca. Porque essa é a magia da música. Nós podemos fazer uma música e uma letra com uma intenção e as pessoas interpretarem com outra e funcionar perfeitamente para elas. Por isso preferimos não divulgar muito, ou pelo menos não explicar muito daquilo que está lá escrito. As palavras são evidentes, toda a gente as consegue ler e ouvir. A interpretação é que pode variar de pessoa para pessoa e nós gostamos dessa magia que existe. Criar ali um pouco também de mística. Olha, André, o nome Mud Sign e a capa do álbum parecem carregar assim um simbolismo forte. Qual é que é o conceito afinal por trás disso, tanto da capa do álbum e até do próprio nome do álbum? Está bem. Como o Luís estava a falar, pronto, também espelha um bocadinho a mensagem com que passamos nas letras ou que tentamos passar. Na altura tínhamos o nome, até o próprio nome Mud Sign já tínhamos falado entre nós, já tinha surgido até como hipótese para um nome de um tema, que depois na altura não se proporcionou e ficou sempre esse Mud Sign, digamos, livre para usar. Depois na construção voltou outra vez ao tema, a questão do Mud Sign e da própria palavra Mud, lama, os temas que tocavam um bocadinho também as vivências de cada pessoa, do dia a dia, por exemplo, as várias fases que nós temos que encarar durante o trabalho, durante a família, durante até um concerto, um amigo, e depois surgiu a ideia, então, podemos recriar aqui a capa, e como o nome já tem a palavra mud, lama, vamos tentar aqui criar uma imagem que mostre, tipo, quase como se fosse um renascimento, o cair e reerguer, e ter sempre aquela ambição de sair e de se levantar. E digamos que esse foi o grande mote para a criação daquela imagem que nós temos na capa de Mud Sign. É uma imagem que não tem rosto, isto para que toda a gente que se queira rever um bocadinho com as músicas também se podem enquadrar com aquela imagem, e acaba por transmitir um bocadinho também, se calhar, a mensagem que nós queríamos passar e a parte mais emotiva que temos na construção das letras e das músicas. Pronto, e foi um resultado unânime, porque foi a primeira proposta que surgiu, toda a gente é isto, é o que nós queríamos, é mesmo esta abordagem, e pronto, e surgiu então aí o conceito de Mud Sign, que era como se quase fosse um sinal da lama, o renascer, o querer reerguer e sair e tentar procurar um rumo diferente. E um bocadinho também o espelho do que se passa atualmente também na sociedade. Olha, André, vocês decidiram também lançar este álbum também em vinil,
o que nem todas as bandas optam por fazer. O que é que vos motivou também para essa escolha? Bem, foi uma escolha, de certa forma, interessante, até porque pronto, nós estamos vindo a perceber que o mercado, em termos de vinil, tem vindo a surgir. É quase como se fosse criar de uma peça de arte, digamos assim. E como nós queríamos dar esse valor e essa importância ao trabalho que produzimos, já no Dynamic Bird, optámos por fazer essa abordagem e seguir pelo vinil. Numa design, já não era hipótese que fosse de outra forma, então surgiu na mesma a questão de se lançar em vinil, e temos conseguido bastantes vendas com este formato, apesar de ser um formato que, se calhar, até se formos a ver, nem toda a gente tem em casa. Isto é relativo, não é? Mas se calhar as pessoas que ouvem e que gostam de música facilmente têm esse tipo de leitor em casa. Pronto, há outras pessoas que até podem não ter esse tipo de formato, mas não deixam de comprar muitas delas, até porque o facto é mesmo a peça de arte que resulta da construção da banda. Sem dúvida, até porque vocês, com a compra do vinil, segundo me apercebi, vocês também depois disponibilizam a versão digital, certo? Exatamente. Na compra, quem fizer a compra através da nossa loja online, após a compra, recebe um e-mail onde tem os links para fazer o download em formato Wave, lossless, sem perda de qualidade, de todas as músicas. E além disso, tem uma bonus track só quem compra o vinil através da nossa loja recebe, juntamente com essas músicas em formato digital, essa música, esse tema. Fantástico. Olha, André, ainda para ti, isto já passaram alguns meses, desde o lançamento de Madsign, e as reações e críticas do público, segundo aquilo que me apercebi, têm até sido bastante positivas e com mérito, claro. Como é que vocês têm sentido esse feedback? Assim, da nossa parte, é sempre muito bom. Pronto. É espetacular nós percebermos que, efetivamente, o nosso trabalho e as horas que a gente passa na sala de ensaio, o tempo que a gente perde de estar em família e com os amigos, porque queremos construir algo que faça esse caminho, e é sempre importante nós recebermos esse feedback positivo. Em termos de banda, é sempre digamos que um farol, basicamente, quer dizer que estamos aí no caminho certo. É o reconhecer que realmente o trabalho que nós estamos a ter, a construção e o caminho que estamos a seguir, que é o caminho mais certo e a abordagem mais correta para a banda. Efetivamente, o Madsign, mal saiu o primeiro single, começou logo a ferver. Nós sentimos que havia reações ali muito efusivas em relação àquele tema. Depois, quando lançamos também o segundo vídeo, continuou a ser essa mesma abordagem, as pessoas muito receptivas e dizer espetacular, pá, funciona, as músicas podem ser longas, mas a mensagem está lá, facilmente sobre a música do início ao fim, porque a estrutura está bem conseguida, a mensagem passa facilmente, e pronto, e da nossa parte é sempre muito gratificante perceber que do outro lado as pessoas estão connosco, apreciam efetivamente aquilo que nós construímos, e dá-nos alento para continuar esta estrada e por tentar encontrar mais sítios até mesmo para concertos, tentar passar ainda mais a nossa música pelo país e quem sabe até mesmo fora de Portugal. Claro.
Olha, Rui, o metal alternativo e progressivo nem sempre tem um espaço, até porque vocês dominam vários géneros, vocês são um pouco metal, mas também fazem ali um pouco ali fogem às vezes um bocadinho para o rock, mas pronto, vamos chamar-lhe um metal progressivo barra alternativo, digamos assim, mas pronto, mas são sonoridades que afinal nem sempre têm um espaço bem definido em Portugal. Como é que vocês, enquanto banda, têm sentido esta recepção? Vocês acreditam que a cena nacional está mais aberta a bandas como os Ionized? É assim, a cena nacional está melhor, definitivamente. Existem bandas de excelente qualidade em Portugal e de qualidade crescente. Todos os anos vemos bandas a aparecer de qualidade excelente. Agora, se existe espaço para todas as bandas, eu quero acreditar que sim. Para todos os estilos diferentes, para cada estilo que cada banda pratica. Agora, o problema que nós vemos e que sentimos às vezes a dificuldade está no circuito para tocar ao vivo, para concertos. Essa é a maior dificuldade que nós temos. Nós consideramos um pouco, como aquilo que tu disseste, nós consideramos que andamos um pouco no limbo entre o rock e o metal, e então, em termos de concertos, festivais, seja o que for, nós temos sempre o problema de ser eventualmente demasiado pesados para o público do rock e demasiado leves para o público do metal. Então temos sempre dificuldade em encaixar-nos, seja onde for. Mas as coisas acontecem. Tanto tocamos em festivais de rock e somos o que somos, marcamos a nossa presença, temos a nossa identidade, e também vamos a festivais de metal, onde todas as bandas são notoriamente mais agressivas do que nós, mas nós estamos lá, fazemos aquilo que é a nossa sonoridade e acabamos por cativar sempre alguém. Somos o que somos, é aquilo que nós gostamos e vamos lutar por isso sempre, ainda apesar das dificuldades que temos. E extremamente apoiado, e claro que vocês já têm a continuar, e acho que está excelente. Aliás, já ouvimos aqui o Fire Away, que é uma música excelente deste álbum. Já vamos ouvir outras no final desta entrevista, mas para já, entretanto, já que falamos aqui também um pouco em concertos, concertos agora brevemente, o que é que existe marcado, Rui? Que datas é que podemos aí esperar aí com os Ionized? Então é assim, nós começamos a tour do Mud Sign em finais de dezembro, tivemos um pequeno, digamos, um showcase em Ovar, e no mês de fevereiro fizemos o concerto de apresentação do nosso álbum na nossa terra, em Santa Maria da Feira. Daqui para a frente estamos a construir a tour, já temos algumas datas marcadas, vamos estar no próximo mês de abril, dia 12, no Hard Bar em Gafanha, é Aveiro, distrito de Aveiro. Temos uma data também em setembro na Amadora, na zona de Lisboa, no Hollywood Spot das Estrelas de Feijó. E estamos aí ainda com outras datas não perfeitamente estabelecidas, mas que em breve vão ser fechadas. Ser divulgadas também. Olha, Rui, ainda para ti, já agora é curioso falares então no vosso concerto de apresentação do álbum Mud Sign no Cineteatro António Lamoso, então em Santa Maria da Feira. Nessa altura e nesse concerto achei curioso, porque o Miguel Inglês do Zico Aleph também participou convosco pelo menos num dos temas. Como é que surgiu a ideia de convidar o Miguel para o palco? Epá, o Miguel Inglês é daquelas figuras do metal em Portugal incontornáveis. Ele é, além de um excelente companheiro, uma excelente pessoa, é um músico de excelente qualidade e com uma excelente personalidade. Ele gosta de música, ele é música da cabeça aos pés.
E nós já conhecemos o Miguel há muitos anos, de outras andanças, de outras bandas, de outros projetos, de outros palcos. E quando pensamos no projeto do concerto de lançamento, entre outras coisas, pensamos em ter alguém convidado para partilhar o palco connosco. E foi mais uma vez unânime o nome do Miguel, incontornável. E foi excelente, ele esteve em palco connosco 2 vezes, 2 temas, e a força que ele transmite, a energia, são sem igual. Excelente mesmo. Sem dúvida, o Miguel realmente, e já tivemos aqui até o prazer de estar aqui a entrevistar com ele. Realmente é uma pessoa sempre muito, apoia muito e realmente está lá mesmo impecável, pessoa impecável, sem dúvida. Olha, André, diz-me uma coisa, para quem quiser seguir o vosso trabalho e apoiar a banda, vamos lá saber onde é que as pessoas vos podem encontrar online e também onde é que podem adquirir o álbum. Ora bem, online nós temos sempre o nosso site, que está sempre atualizado com as informações mais recentes, que é ionized.pt. Podem encontrar lá o acesso à nossa loja online, para quem não quiser ou quem não consegue estar num concerto assim mais próximo e comprar diretamente, pode sempre comprar pela nossa loja. Temos lá disponível tanto o Danny Breath como o Mud Sign. Temos packs para quem quiser comprar tanto a t-shirt como o vinil. Temos também os nossos canais do Facebook e Instagram. Temos também as redes que estão a surgir agora, também o Threads. Basta procurar Ionized Band, facilmente nos encontram em todas essas redes. Temos disponível o nosso álbum nas plataformas digitais mais conhecidas, seja Spotify, Apple Music, como é que se chama o outro, já me passou o nome, mas não interessa. O Tidal, não é? O Tidal. Exatamente. Facilmente nos conseguem encontrar. Para aquelas pessoas que gostam de juntar o vídeo à música, facilmente nos encontram no YouTube, que é, digamos, a meca do vídeo. E facilmente, se procurarem por Ionized Band, chegam lá de certeza e têm lá todo o nosso historial de videoclipes e alguns vídeos de reportagem, quase como se fosse dos concertos. Ótimo. E realmente é de acompanhar o vosso trabalho, porque realmente vocês estão a fazer um trabalho impecável. Este álbum está muito bom, portanto vocês só têm a continuar, não têm outra hipótese. Olha, muito obrigado. Rui e André, obrigado eu. Muito obrigado por terem concedido aqui esta entrevista ao Força Bruta. Foi um prazer falar convosco e conhecer mais acerca dos Ionized e também deste novo álbum. Muito sucesso, muitos concertos, é o que vos desejo e tudo de bom. E claro, certamente voltaremos a encontrar-nos, e continuem. E cumprimentos, saudações para o resto também da banda. Saudações a todos e força nisso. Força obrigado bruta. Obrigado nós, não só em nome dos Ionized, mas em nome de todas as bandas portuguesas. Obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem no apoio ao underground e à música nacional. É de louvar, por isso nós é que agradecemos. É um prazer e é isso que realmente fazemos e queremos fazer aqui, apoiar as bandas nacionais. Obrigadíssimo então, muito obrigado. Foram então os Ionized.